Continuando, então, nós tínhamos parado na sonda planar e banda larga. Eu vou pegar aqui onde nós estávamos, né? Nós tínhamos parado exatamente aqui no teste da sonda banda larga. Sensor de massa de ar. Por que eu coloquei ele aqui? Os sensores um pouco mais antigos, muitos deles trabalham gerando um sinal de tensão proporcional à massa de ar. Está aqui, ó. Esse sensor fica no coletor de admissão e, por meio de um filme quente, gera um sinal de tensão proporcional à massa de ar. Só que existem alguns veículos mais atuais, Toro, Tiguan, Up, não usa Jetta, por exemplo, e outros mais. Você pega algumas picapes, como a L200 Triton, e por aí vai, que elas passaram a usar um sistema não de geração de sinal, de voltagem de tensão, mas sim elas começaram a trabalhar em função da frequência do sinal. Gera um sinal de frequência, onda quadrada, cuja frequência de saída é proporcional à massa de ar. Então, esse sensor continua com aquela mesma dinâmica. Você tem a massa, você vai ter o sensor, a massa de ar passa por ele, no sensor, a massa de ar passa aqui no sensor, ok? Só que, em vez daquele sistema de gerar sinal de tensão, ele passa a gerar um sinal de onda quadrada. Aqui, ó. Nesse exemplo desse debímetro, sensor de massa de ar, o sinal de frequência é gerado no pino 4. Então, se eu vou medir aqui com o multímetro, nesse pino 4, na escala de voltagem, eu pego uma voltagem lá que não quer me dizer nada, ela não varia. Porém, quando eu vou medir o sinal de frequência, ele tem um sinal de frequência variável, conforme a massa de ar admitida. Então, esse sensor, ele trabalha com 12 volts direto, não é 5. Por que não é 5? Porque ele vai usar esses 12 volts para aquecer o filme quente. Ele precisa de 12, não é 5. Tem o negativo, que vem da central normal. Aí vai ter o sinal do sensor de temperatura, porque aqui no pino 3 eu tenho a saída do sensor de temperatura, aqui, ó, pino 3, saída do sensor de temperatura, que é um sinal analógico. Esse sinal vai variar conforme a variação da temperatura do ar, normal. Então, ele vai trabalhar com 5 volts no 3. Desconectado 5, conectado proporcional à temperatura do ar. No pino 4 é que vai estar o sinal de massa de ar. Como eu disse, a frequência do sinal é que diz a massa de ar que está sendo admitida pelo motor. Aí eu tenho aqui uma tabelinha. Primeiro aqui o sinal, eu vou mostrar esse sinal daqui a pouquinho no osciloscópio medido, sinal de massa de ar por frequência. E aqui é apenas uma indicação do sinal de temperatura, né? Nesse caso, vinha, houve um resfriamento por algum motivo aí, isso deve ter sido algum teste de mapa, isso aqui é da Vox, e foi para quase um valor bem mais baixo. Mas vamos nos concentrar aqui, ó. Esse sinal aqui, que é o sinal de frequência, cuja frequência do sinal varia em relação à massa de ar. E conforme a variação de frequência, eu vou ter uma massa de ar admitida aqui em quilos-hora. Aqui, ó, quilos-hora. Certo? Nesta tabela, ele não está usando a frequência e sim o período. Mas é só lembrar, quanto menor o período, maior a frequência. Então, período de 84 microsegundos. Eu tenho uma massa de ar de 922,875 quilos por hora. 108 microsegundos. Aí já vai
diminuindo a massa de ar. Por quê? Subiu o período, reduziu a frequência. Quanto menos frequência, menos massa de ar. Então, pela proporção de frequência, a central sabe a massa de ar admitida. Então, não adianta chegar aqui e medir voltagem. Ou você mede a frequência do sinal com multímetro, que mede frequência, ou você pega o sinal com osciloscópio. Tá? Então, é medição via frequência de sinal. Já nos debímetros mais atuais. Em vez de trabalhar com voltagem, ele trabalha com a frequência. Vamos ver isso na prática. A medição. Vamos lá, então. Vou parar aqui esta apresentação e vou colocar a do filme. Ó, se você olhar aqui no gráfico, eu deixei ele aqui parado por enquanto. O que é que nós vamos ter? Exatamente o sinal onda quadrada, com uma pequena distorção que até nós vimos ela lá naquele gráfico da Volkswagen. Uma pequena distorção aqui que ele tem um arredondamento nessa rampa de subida, mas ó, é uma onda quadrada. Partindo do zero, indo para o máximo, voltando para zero, onda quadrada. O valor de pico dessa onda é de 4, pico a pico é de 4,02, máximo 4,33, 4 volts. Então, uma onda de 4 volts. O que vai para a central é uma onda de 4 volts. O que vale para a central é isso aqui, ó. Frequência do sinal, que nesse caso aqui está 1,86 kHz. E, claro, o que ela mede é a frequência, mas quando a frequência sobe, o período cai, e vice-versa. Mas o que vale para ela é isso aqui. Conforme essa frequência, ela sabe a massa de ar. Certo? Então, vamos lá. O período aqui está em 538 microsegundos. Vamos ver aproximadamente quanto de massa de ar tinha. Vamos comparar com o que está lá na apostila. Eu vou olhar aqui. 538 tem muito menos massa de ar do que está indicado aqui, que é 257. Porque com esse valor, ele não tem nem 100 kWh de massa de ar passando. Por quê? Por que eu estou falando isso? Para 254 microsegundos, são 257 kWh de massa de ar. Então, tem muito menos. É aproximadamente metade disso aqui. Um pouco menos da metade, uns 100, 120 quilos de massa de ar. Por que eu sei disso? Porque está aqui, ó. Eu comparei a tabela que tinha lá da Volks, para me basear. Comparei com o que eu estou vendo aqui parado no filme, 538. Então, para essa frequência aqui, esse é o período, eu dei uma massa de ar aproximadamente de 100, 120 kWh. Vamos botar ele rodando. Exatamente, eu peguei esse sinal foi pego onde? Foi pego, primeiro, eu abri a chave aberta, é o ar que está naturalmente ali, e agora liguei, ó. Veja a frequência do sinal, como aumentou na hora que eu liguei. Isso é um camarada batendo do lado lá enquanto eu estava filmando na oficina. Lá onde eu tenho um escritório, a gente tem uma oficina lá que o pessoal também usa. Aí de vez em quando fica um camarada lá batendo. Por isso que deu uma barulhada aqui. Mas, ó, 2
2,200. Vê como a massa de ar aumenta, a frequência aumenta. Olha lá. Ó. Eu acelero, desacelero. Quando eu acelero, eu puxo o ar para dentro do motor. A frequência sobe do sinal. Mais massa de ar. E agora voltou a marcha lenta. Se você comparar, eu vou voltar um pouquinho para a gente comparar. Ó, chegou a 5 kHz em dado momento. Foi para a marcha lenta, fica em torno de 2 kHz. Então, ele sabe a massa de ar que passa em função da frequência do sinal. Por que ele está dando essas osciladas? Simples. O motor ele não tem funcionamento 100% regular. Então, essa pequena flutuação da rotação do motor provoca uma pequena flutuação da massa de ar. Por isso que a frequência dá uma pequena oscilada, tanto aqui como aqui, graficamente. Olha lá. É a oscilação que o próprio motor tem e provoca essa oscilação da massa de ar, consequentemente a frequência do sinal. Ó, foi desligado. Nesse momento foi desligado. Veja que quando desligou, ele já automaticamente caiu a zero. Porque a alimentação positiva tem algum relé específico aqui no circuito, e quando desliga, automaticamente aquele relé é cortado de positivo. E aí eu corto qualquer oscilação do sinal. Foi a zero, por completo. Então, se eu botasse lá para medir voltagem, eu não ia ver nada. Porque o que vale é a frequência do sinal, que eu posso ver com osciloscópio ou com um medidor de frequência de sinal. Tá? Voltemos aqui para a apresentação. Bom, borboleta motorizada, gente, nós mostramos semana passada para vocês o sinal PWM dela. Né? O seu fechamento ou abertura é controlado por um sinal do tipo PWM. Nós mostramos. E falamos da diferença, né? Quando é borboleta para um carro gasolina flex, o controle dela é por abertura, para controlar a entrada de ar. E quando é um carro diesel, é pelo fechamento. Por quê? Porque ali ela não está controlando a entrada de ar. Ela está dosando a entrada de ar para equilibrar com a EGR, para equilibrar o trabalho da turbina, e quando está regenerando o DPF, ela controla o oxigênio lá no DPF. Então, ela trabalha não no sentido de abrir, mas de fechar no carro diesel. Essa é a única diferença. Porém, o sinal de controle continua sendo uma onda quadrada PWM, que eu mostrei o filme semana passada. Ah, eu não vou repeti-lo aqui. Os outros terminais vão ser de alimentação positiva e negativa 5 volts dos potenciômetros e os sinais do potenciômetro. Cada potenciômetro tem o seu sinal, que como eu mostrei em aulas anteriores, esses potenciômetros ele trabalha cruzando o sinal. Enquanto um sobe, o outro desce. O cruzamento dos dois é que vai dar a exata posição da borboleta. Seja em abertura, né, no caso de um carro a gasolina, seja em fechamento, no caso de um carro a diesel. Um comando que está se usando muito é PWM para eletroventilador. Então, a leitura de sinal aqui é igualzinho você está lendo numa sonda, você está lendo na massa de ar, é PWM. O que eu tenho que encontrar é qual é o pino que pulsa, para colocar a referência na massa e o ponto de medição no pino que pulsa. Só isso. E o resto é usar escala. Então, com esse trabalho de PWM, neste exemplo, eu peguei aqui o Compass, o Jeep Compass. Nesse exemplo, ele pulsa em PWM para controlar a rotação, a velocidade do elétrico, que varia de 650 a 3.000 RPM, conforme a demanda
que você tem de temperatura ou de pressão, no caso do ar-condicionado. Aí ele vai acionar o módulo PWM, esse cara aqui, não tá ficando por trás, não dá para aparecer legal. Mas ele vai ativar o módulo PWM. Quem é que faz essa ativação? A central de controle. A central de controle, ela vai ativar o módulo PWM. Tá? Então, a central de controle, ela manda o comando, um PWM para o módulo, pino 3 do módulo. Aí o módulo manda um comando, não para o relé, isso aqui está errado. Ela manda um comando direto para o motor. E o motor do eletro vai trabalhar proporcional. Evidentemente que o outro pino dele vai ter o massa, porque aqui é um esquema simplificado. Vai ter o massa. Né? E aí ele vai ciclar a rotação em PWM. Certo? O módulo PWM tem uma alimentação positiva, evidentemente um massa, tem a chegada do sinal da central e tem a saída para o eletroventilador. Esse resistor, ele é um resistor não para controle de velocidade. A função desse resistor é reduzir a interferência eletromagnética causada pela ciclagem PWM do motor, não do relé, do motor. Tá? É para isso que ela serve. Inclusive, tem uma observação aqui para vocês sobre isso. Então, eu incluí uma tabela só para a gente ter a base. Ó. Em função da temperatura da água, qual é o Duty Cycle que ele trabalha para manter a rotação do motor em X rotação do elétron? 95 graus, 12% de Duty Cycle, 650 RPM. E aí vai, 96, 30%, 1.000 RPM, 98,5, 50%, 1.600 RPM, 101,5, 2.400, 80%, 103, 2.500, que é o máximo, 86% de cycle. Se passar de 103, o motor está com problema de superaquecimento. O que é que ele faz? Ele faz o chamado recovery, volta para casa, emergência. E aí ele joga o Duty Cycle para 90% de velocidade máxima. Então, se ele perder também este sinal aqui, ó, 37 para o 3, ele vai abrir o recovery, vai jogar na velocidade máxima. Tá? Sensor indutivo, pessoal. A gente viu semana passada. Eu não vou me repetir. Sensor Hall e idem, né? Vimos os filmes, como funcionava. Ok? Essa parte aqui de sincronismo também. Velocidade de roda de ABS. Como é que vai se dar essa medição? Simples. Você vai ter lá 2 fios. A referência da ponta de prova eu vou jogar para a massa. E o ponto de medição eu vou pegar num dos fios que tem lá. No momento que a roda está girando, eu posso botar o carro no elevador e provocar o giro da roda. Eu vou ver que vai gerar um sinal de onda quadrada para um dos fios. Para um dos 2 fios tem que dar um sinal de onda quadrada. Óbvio, vai ter uma distorção, vai ser uma onda quadrada bonitona, perfeito, mas vai ter uma onda quadrada. Se eu chego, giro, nem gera sinal um lado, nem gera o sinal no outro, e a central está mandando a voltagem de alimentação, normalmente é 5 volts, eu sei que o meu problema, se a alimentação está chegando correta, o meu problema vai estar no próprio sensor. Você não gerar sinal, simples assim. Se a alimentação não estiver chegando, é verificar fiação e até o problema na central. Normalmente vai ser fiação. Tá? Rede CAN, testamos semana passada, falamos bastante sobre ela. Né? Os testes que vimos, medição da resistência de rede nos resistores de terminação. Ela tem que dar pelo menos 60 ohms, tem exceções, onde a rede dá 120, se é em caminhão, mas aí você vai buscar literatura para ver se aquele caminhão está ou não dentro da exceção. Dá 60 ohms.
vai dar esses 60 ohms, no caso, né? A rede CAN de alta velocidade, só a rede de alta velocidade, que vai dar esses 60, porque vão ser 2 resistores de 120 dividido por 2. Abaixo de 125 kbits, que é uma rede de baixa, não usa resistor de terminação. Acima de 125 kbits usa, que é uma rede de alta. Tá? É uma rede de alta. Mas todas elas vão trabalhar num sinal onde um barramento é o espelho do outro barramento. Um barramento é espelho do outro. A gente viu semana passada, se eu pego uma rede CAN de baixa velocidade, se um barramento entrar em curto com a massa, o outro continua deixando funcionar o sistema, só que a velocidade. Se acontecer com o outro, o que tiver, mantém. Se os dois entrarem em curto, eles assumem o barramento alto, de alta, o high. Só quando os dois entrarem em curto para a massa, ou se os dois forem interrompidos, ou em curto para positivo também, é claro, ou se os dois forem interrompidos, é que a rede CAN para. Então, a rede de baixa, ela é uma rede mais segura que a de alta, porém, a de alta tem a vantagem do tempo de resposta. Aí, nos carros atuais, se usa muito mais rede CAN de alta, que além do resistor de terminação, ela vai ter o par trançado de fios. Esse par trançado vai permitir estabilizar a rede. Mas a medição de sinal, como eu farei, conforme a gente viu, coloca uma ponta de prova num barramento, a outra em outro barramento do outro canal, e elas têm como referência a massa. E aí o tipo de sinal que eu vou ver é um sinal como esse aqui. Né? Um sinal que um vem para subida, o outro vem para descida. Se isso estiver acontecendo, se o resistor de terminação está com o valor de resistência correta, se for uma rede de alta, eu não tenho problema de rede CAN. Aí eu vou buscar o problema em outro ponto, mas não é rede CAN que está causando aquela falha naquele sistema. Okay? E aí a gente, inclusive, mostrou as diversas redes CAN de um caminhão. Meus amigos, o conteúdo que nós tínhamos a explorar com vocês durante esses encontros é exatamente esse que eu estou encerrando aqui.